Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para quem está assistindo agora, nesta quinta-feira abençoada de 4 de dezembro. Dezembro chegou. Verônica e Aloísio, preparem meu presente de Natal, tá? Jesus ganhou incenso, ouro e mirra. O incenso e mirra eu estou tendo bastante. Vocês mandam só ouro para mim, tá bom? Vamos lá, brincadeiras à parte, é uma alegria estarmos juntos. Se você está assistindo depois do horário de 20 horas no 4 de dezembro, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos e continuamos juntos e misturados, como diz Matheus Fernandes Fraga. E hoje com a participação do Aloísio. Aloísio, seja bem-vindo, Verônica, seja bem-vinda, internautas que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. Se é a primeira vez que você entra aqui no ambiente do projeto Manuel Filomeno de Miranda, lembra de, assistindo, curte, dá o joinha, compartilha, comenta, manda para outras pessoas. Para quê? Para que o algoritmo do YouTube entenda que que o conteúdo é pertinente e apresente para o maior número de pessoas. E aqui embaixo, deixa bom dia, boa tarde, gostei, não gostei, tá assim, tá assado, o que você quiser. O ideal seria você colocar seu nome, a sua cidade e a instituição que você está frequentando, tá bom? Além desse YouTube, siga também o meu YouTube Espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. 3 a 4 palestras por semana, minhas e de convidados, e dos estudos que eu faço nos grupos da FEAC. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram pessoal, @FalconeArmando, e através dele, dentre outras coisas, você pode ter acesso ao programa Saúde é o que Interessa, toda quarta-feira, das 11h30 ao meio-dia, pela Rádio 93 FM. É um trabalho voluntário que eu faço sobre saúde. E o ano que vem, em março, eu completo 30 anos de rádio como voluntário. O Aloísio vai ler a mensagem 252 e logo em seguida a Verônica vai proferir a prece para nós. Perdi a mensagem. Eu leio então. Não se exalte, não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam os corações e representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e essa pode resistir a todos. Não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para ela. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Vamos orar então, rogando a Deus de amor, bondade e misericórdia, que nos ampare a todos, que nos auxilie, que nos inspire, para que possamos na nossa caminhada desenvolver cada dia mais a mansidão e a serenidade, ainda tão ausente nas nossas existências, que possamos resistir a uma agressão, a um desequilíbrio, e que possamos a cada dia desenvolver a mansidão, assim como Cristo exemplificou e que nos convida a exercitá-la a cada passo da nossa jornada. Agradecidos estamos pela oportunidade do reencontro semanal, agradecendo sempre a Divaldo e a Filomeno pela oportunidade que nos dá de aprofundar nas informações trazidas e que essas possam nos ajudar, nos orientar para que a nossa mudança de comportamento tão útil, tão necessária, se faça. E agradecidos estamos e rogamos também que os amigos espirituais possam envolver a cada um de nós, sintonizado nesse estudo na noite de hoje, e que possamos, através dessas energias magnéticas vindas do alto, sentir-nos reforçados nas nossas capacidades físicas e espirituais, e que com passos firmes e fortes possamos continuar a nossa evolução.
que Maria Santíssima, com o seu olhar amoroso, possa abraçar todo este planeta Terra que passa pela transição e que junto dela nós também possamos enviar as nossas melhores vibrações para que, unidos, possamos evoluir a cada dia. Agradecemos mais uma vez e rogamos que a paz do Mestre e amigo Jesus continue a nos envolver sempre. Que assim seja. Que assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite a todos os companheiros que estão conosco, que possamos aproveitar aí esse capítulo que realmente traz ensinamentos muito preciosos para cada um de nós. Aloísio, seja bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. O momento que você estiver vendo esse nosso estudo, que o seu anjo guardião esteja te fortificando e que Jesus esteja sempre presente na sua vida. Um bom estudo para todos nós. Muito bem. Lembramos que 4 de dezembro nós estamos em campanha de Natal para as famílias assistidas da FEAC. Se você puder colaborar com uma cesta, será de grande utilidade para as nossas tarefas de promoção social. Falcone, mas eu não tenho tempo de ir comprar, pode fazer um depósito através do QR Code da FEAC, é só colocar doação para a cesta de Natal na hora que for enviar. E também pode, se você é frequentador da FEAC, deixar na livraria, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Nós tivemos o estudo passado, que foi o 251 Reflexões Necessárias. Hoje nós estamos no encontro 252, com ensinamentos preciosos, capítulo 12, 4 de dezembro. E vamos pedir a Verônica para fazer a recapitulação do capítulo anterior. Lembrando que a sua água fluidificada, os amigos espirituais nos alertaram que você pode considerar esse encontro nosso semanal como mais um culto do Evangelho no lar. Não é para você parar o que você faz, não. Continua com os que você já faz e mais um aqui com a gente, tá bom? Falcone, eu estou assistindo fora do horário. A vibração está ligada no equipamento, está ligada na plataforma. Você entrou em contato, a espiritualidade acende uma luzinha na turma lá do outro lado. Com você, Verônica. Então, o capítulo anterior analisou as perturbações morais da sociedade e essa ligação da sociedade com as influências espirituais negativas, mostrando como muitas pessoas falham em missões reencarnatórias. E ele destaca que essas falhas são originárias do orgulho, do sexo, do poder e de muitas ilusões. Examina também a luta entre o bem e o mal, a manipulação mental coletiva e a fragilidade ética humana nos dias atuais. E, ao mesmo tempo, o capítulo também destaca o papel da sabedoria divina, dos mentores espirituais e da própria doutrina espírita como condutor, orientador da humanidade. E ele finaliza com um apelo ao serviço fraterno, à paciência e ao apoio amoroso ao próximo, seja ele um espírito encarnado ou desencarnado. Muito bem. Falcone, como é que eu faço? É a primeira vez que eu estou aqui. Releia o capítulo anterior, para que você possa ficar mais entrosado com o de hoje, e a cada capítulo que vem, leia pelo menos 3 vezes. A explicação que os espíritos dão é que a primeira vez que você lê é uma injeção no músculo, a segunda é uma injeção na veia, a terceira é uma injeção na medula. Começamos então o capítulo 12, Ensinamentos Preciosos. A sede terrestre para o nosso repouso após os trabalhos na sociedade espírita situava-se em um bairro próximo da capital X. Era o lar de uma afeiçoada trabalhadora da doutrina espírita que cultivava o evangelho e vivia-o intensamente. Não se havendo consorciado matrimonialmente, superou o clima de solidão, tornando-se companheira dos que necessitavam de apoio e de amizade.
Portadora de aguçada sensibilidade mediúnica, percebia a presença dos espíritos com os quais dialogava mentalmente. Dotada de caráter diamantino, trabalhava em uma empresa de grande porte de onde retirava os recursos para a própria manutenção, auxiliando inclusive alguns familiares e os irmãos do Calvário com a generosidade e júbilo. Contribuía em favor da divulgação do Espiritismo mediante o seu ensino nos cursos ministrados na sociedade que frequentava. Discreta, era severa no trajar e no comportar-se, inspirando simpatia e afeto. Retirava periodicamente do seu tempo escasso horas valiosas para visitar e confortar os enfermos, especialmente os internados na colônia dos Rancenianos, em cidade no interior do estado. Acompanhada por 2 abnegados amigos, José e Ângelo, também solteiros e de dedicada ação à causa do bem. Então nós vamos ver que é uma bênção. Mas é o tal caso, né? Se ela tivesse hoje, talvez ela não tivesse tanto tempo para dialogar com os espíritos. Por quê? Ia ter que postar a foto, como é que fala aquele negócio que tira foto no Facebook? Hein? Selfie? Selfie, né? É. Tirar selfie, ia ter que responder do WhatsApp, ia ter que saber se o comandante da nave interplanetária está do outro lado da Lua. É tanta maluquice que sai na internet. E o pessoal me pergunta: o que você acha, Fernando? Eu digo: eu não acho nada. Minha fonte de trabalho é Novo Testamento. Eu estudo o Velho Testamento para poder fundamentar naquilo que está ligado ao Novo. Minha fonte de trabalho é Novo Testamento e doutrina espírita. Com toda a flexibilidade, estudo e leio sobre budismo, sobre taoísmo, zoroastrismo, qualquer religião. Mas essas coisas que estão chegando, dessas novidades, tem que colocar em banho-maria. Se realmente tiver fundamento, o tempo faz sobreviver. Se não tiver, como tantas outras fantasias, vão se derreterem. Mas respeitamos todo mundo. Essa semana na FEAC eu tive que rir muito de umas coisas que aconteceram, mas não dá para contar aqui. Chegou um cara lá querendo que a gente fizesse no teto, na parte superior da FEAC, uma plataforma para posar disco voador, que o ambiente da FEAC já é propício a isso. Eu falei: menino, eu nunca tinha pensado nisso. E perguntei para ele: você viu o jogo do Flamengo ontem? Vi que jogassem. Pronto, aí acabou a conversa. Desviou. Já pensou, Verônica? Tirar, colocar. Aos domingos à noite, alguns amigos e poucos convidados reuniam-se no seu lar para o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo e vibrações intercessórias pelos sofredores. Nesses momentos, abnegados instrutores desencarnados que se lhe afeiçoavam acorriam ao clima doméstico para auxiliar e conduzir por inspiração os temas postos em discussão. A sua mãezinha em espírito recepcionava as entidades. Já vai passar batido, né? Alô, ele. Depois ela fica brava comigo. Ela e a Mirinha tinha hora que dava vontade de torcer o pescoço das duas. Nunca tem homem nesse negócio. O Mané Filomeno de Miranda é muito feminista para o meu gosto. Brincadeiras à parte, a sua mãezinha em espírito recepcionava as entidades desde o cair da tarde, quando vinham participar do ágape espiritual. Respirava-se e ali-se, deste modo, uma psicosfera saturada de amor e de espiritualidade, rica de benefícios gerais. Por isso, Dr. Carneiro de Campos elegera o ninho doméstico de Ernestina para nosso repouso durante as atividades programadas. Aloísio, será que ele pode escolher a sua casa também? Verônica, ele pode escolher a sua casa também se ele vier fazer algum trabalho aqui na Zona da Mata? Pergunta para mim, Falcone, será que ele pode escolher a sua casa? Você, internauta, que está nos acompanhando, que é a pessoa mais importante desse projeto, será que o ambiente da sua casa permite isso? Se ele permite, legal. Se não permite, vamos tratar de mudar o padrão vibratório. Quando lá chegamos, de retorno do labor mediúnico, fomos recebidos pela veneranda senhora Apolônia, a abnegada genitora da nossa anfitriã, que nos explicou ser aquela a data aniversária da filha devota.
Ia-se comemorar o 50º ano da vida física e fora-lhe preparada uma homenagem especial, em razão da sua conduta moral e pelos relevantes serviços de amor praticados na terra. Muito jubilosos, aguardamos os acontecimentos que se desenrolariam na sala de refeições, onde se realizavam os labores dominicais dedicados ao Evangelho. Convidados de ambos os planos, permanecemos tranquilos quando deram entrada a Ernestina, parcialmente desligada do corpo, e a genitora feliz. A aniversariante não ocultava a satisfação, especialmente por ter em conta o alto significado daquele evento. Bom, deitou, dormiu e despertou do outro lado, com a mãezinha, ia ser a comemoração do aniversário dela. Verônica, conta para nós como é que foi a festa. Até eu queria. Queria, Muito não bacana quero. isso, né? Muito bacana. Havia flores nos vários recantos da sala e guirlandas de mirtos, e o mirtos é uma florzinha muito pequenininha, muito delicada, enfeitadas com rosas que adornavam as paredes, que suportavam o teto. A jovialidade sem estardalhaço era a característica geral. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Mostrar alegria com estardalhaço, com exagero. Então aqui era um ambiente alegre, um ambiente feliz, mas ao mesmo tempo harmonioso, equilibrado. Todos envolviam o aniversariante em vibrações de ternura, desejando felicidade durante as provas abençoadas no corpo físico. A reencarnação é teste severo para a aprendizagem superior, assinalada por incontáveis riscos e desafios constantes que a podem pôr a perder de um para outro instante. O véu carnal, que obscurece o discernimento da realidade maior, impede muitas vezes, se a pessoa não é afeiçoada à reflexão, que se adote o comportamento correto diante das inúmeras pressões que confundem a razão e o sentimento, gerando muitas dificuldades. O que ele está mostrando para a gente aqui é o que a gente já sabe. Todos nós passamos por dificuldades, por desafios na vida, mas que podem ser superados e encarados com fortaleza quando a gente tem essa resistência dentro de nós. Eis porque o hábito da meditação, da análise cuidadosa antes de determinadas decisões, que legal o som passando aqui, se não de quase todas, tornam-se indispensáveis. Isso é porque diante de uma atitude ou de uma decisão que a gente precisa ter tomada, é bom parar primeiro, pensar, fazer prece, discernir, colocar na balança se o resultado pode ser bom ou não, ponderar antes da gente se aventurar numa decisão, seja ela qual for. Então é onde ele vai falar aqui, pensar 2 vezes antes de agir, como assevera o refrão popular, é atitude de equilíbrio. Ou seja, evitar a impulsividade. Tentar, na medida do possível, a gente sabe que às vezes em algumas situações a gente age assim, mas se a gente tiver um equilíbrio com mais constância, vai ser mais fácil, diante de uma situação, manter esse mesmo equilíbrio. E o Filomeno diz que estavam todos dialogando, quando deu entrada no recinto, aí, Falcone, não era só o ambiente da casa, era o ambiente que permitiu a presença de Bezerra de Menezes ali. Que Se chegasse Clara de Assis, aí eu ia levantar e ia beber água lá fora. Aí veio um homem, né? Que viera atendendo ao especial convite que lhe encaminhara a senhora Polônia. Então a gente percebe que a senhora Polônia, mãe da Ernestina, no mundo espiritual, tem contato com Bezerra de Menezes para fazer um convite desse para ele poder participar do aniversário da filha. Eu convidei ele para o meu aniversário, mas eu acho que ele está igual a Aloysio hoje na gravação. Ele não colocou na agenda dele, não. Saudando-nos com carinho e nobreza, igualmente recebido com inexcedível alegria geral, mais ainda pela homenageada que lhe beijou as mãos, acostumadas à ação do bem, tornou-se o centro de todas as atenções. Decorridos alguns minutos, foi-lhe solicitado que fizesse uma oração gratulatória.
Olha só, gente, gratulatório. Você já usou essa palavra alguma vez, Verônica? E você, Luiz, já usou isso? Acho que eu já usei em outro idioma. Em francês a gente usa muito ela. Eu sou metido, eu falo muitas línguas, né? Como é que fala isso em francês? Gratulator. Viu? Sem delongas, ante o silêncio e a unção geral, o benfeitor exorou ao divino mestre. Eu não sei para que os espíritas têm essa mania de começar tudo com prece. É prece de abertura, é prece de encerramento, é prece de agradecimento. Gente, não foi Jesus que começou isso, não. Todos os profetas do Velho Testamento buscam a oração. Buda busca a oração. Zoroastro busca a oração. Todos os mestres enviados aos quatro cantos da terra erguem as mãos ou fazem outros tipos de reverência porque ainda acreditavam que a postura externa ajudava a oração. Não ajuda a oração. Eu fazer uma prece em postura de lótus, ajoelhado no caroço de milho, tá? Deitado no chão ou em pé, não é isso que vai fazer a minha prece ser importante. Mas muitas vezes precisamos de uma postura física para facilitar a postura interna. São ganchos, recursos. Está no Evangelho, quando quiser orar, recolhe ao interior da tua casa, fecha portas e janelas e ora em segredo. O que é fechar as portas e janelas? Ainda há pouco falou em cima da importância da meditação. E ele começa: Senhor, tu que homenageastes os nubentes felizes durante as suas bodas em Caná, participa na nossa festa de ação de graças e enriquece-nos de paz. Senhor, na prece, agradecemos-te os anos que se passaram prósperos para nossa querida Ernestina, desejando-lhe crescimento espiritual, abnegação e iluminação da consciência. Sabemos como é áspera e difícil a ascensão, e quanto é ensada de escolhos o roteiro carnal. A cada momento, um novo encontro ou um reencontro de consequências imprevisíveis pode transformar-se em tormento-desencontro. Ciladas são propostas por adversários inescrupulosos e a sordidez das paixões, que ainda predominam na natureza humana, gera dificuldades de difícil superação, tentando imobilizar aqueles que se afeiçoam ao bom combate. Vícios que remanescem no comportamento, resumam arbitrariamente e provocam desassossegos, constituindo-se inimigos severos do progresso. Interferências psíquicas negativas que procedem da erraticidade inferior alteram a visão dos acontecimentos, propelindo a desventuras e insatisfações. No entanto, não faltam a inspiração contínua dos mensageiros do bem, os convites da natureza à harmonia, a dádiva dos amigos afetuosos, a tua serena ajuda. Então, mais uma vez, mostrando as dificuldades de viver num planeta de provas e expiações, as dificuldades do dia a dia, mas também a constante ajuda do bem. E ainda tem um pedacinho para me continuar. Graças a esses contributos, a tua servidora alcança a metade de um século no corpo físico, avançando sem ruído nem perturbação pela senda que palmilhaste. Verônica. Ele vai terminando a prece dizendo: ampara nos futuros cometimentos e defende-a do mal como e onde quer que se lhe apresente. Agradecemos-te os júbilos desta hora e, louvando-te, entregamo-nos em tuas mãos para a execução do programa da evolução a que nos convocaste. Então, aí a prece gratulatória é uma prece de agradecimento. E está sendo agradecida aqui os 50 anos da Ernestina e todo o trabalho que ela vem desenvolvendo até então e pedindo amparo para que ela continue nessa caminhada que ela já traçou até aqui.
Quando então silenciou o doutor Bezerra depois da prece, Filomeno diz que eles ouviram uma melodia muito suave que dominou o ambiente, enquanto pétalas coloridas de rosas perfumadas desciam sobre eles, desfazendo-se no contato que tocava no corpo deles, né, corpo espiritual, aromatizando. E ele diz: recordei-me que também nós na Terra houvéramos ultrapassado os 50 anos de idade corporal em plena atividade espírita. E quanto nos haviam sido valiosos os janeiros que se sucederam, ensinando-nos a entender a vida, utilizando-nos de cada etapa com mais discernimento. É a maturidade, né, que o passar dos anos traz para aqueles que querem aproveitar, porque às vezes a pessoa chega lá e não tem maturidade para isso, vivenciando. Mas aqueles que levam a sério essa existência carnal e aprendem com as experiências, a madureza vem. É muito bom. Perseverança. Está no Evangelho, somente aqueles que perseverarem verão a Deus. Eu digo sempre, em muitas das minhas palestras, que o nosso maior desafio não é a iniciativa. Ganhei o Aloysio me deu um livro de presente, vou começar a ler. Iniciativa. E para terminar? Nosso desafio é terminativo. Terminar a tarefa. Terminar a tarefa. Mas vamos perseverar. Interrogando-me a respeito das atividades em curso, expliquei ao Dr. Bezerra de Menezes sobre o novo projeto de amor direcionado aos gênios do mal, e particularmente àqueles que cooperavam com o soberano gênio das trevas. Esse livro é muito interessante porque mostra que, da mesma forma que aqui nós vimos, sem nenhuma posição política, mas comentando um fato acontecido, nós vimos os desafios no mês passado da operação no Rio de Janeiro contra situações de comportamentos de irmãos nossos que sobrevivem de meios que não são legais, nem para a saúde física, nem para a saúde espiritual de ninguém. E as consequências foram aquelas que a televisão mostrou, tendo que ter muito cuidado, porque sempre tem canais de televisão e jornalistas que são tendenciosos. Aí o que a gente faz? Nós não estávamos lá, as notícias chegam até nós, temos que ter muito cuidado com esses comentários, porque quando entramos na área de defesa, acusação, de nervosismo, que esse mundo não tem jeito, nós estamos abrindo poros da nossa mediunidade. Através de quê? Através de sintonia com a ausência de luz. Tá? Já falei aqui, não existe treva. Treva é ausência de luz. Não existe frio. Frio é ausência de calor. Gentilmente, ele estimulou-nos ao prosseguimento da empresa. E porque deveres imediatos aguardassem despedir-se de todos nós, seguindo para tarefas de desincumbência, de tarefas nobres que nós não temos nem acesso. Ele foi lá, assinou o ponto, como a gente fala aqui na brincadeira, e abraçou a todos, abraçou a Ernestina, abraçou a mãe da Ernestina e, pé no caminho, picou a mula, como diz o pessoal do interior. O doutor Carneiro acercou-se e convidou-nos, a Fernanda e a nós, para que retornássemos à casa espírita, onde as realizações mediúnicas de socorro teriam desdobramentos, estando programada para as 2h da manhã, portanto, em breves minutos. É aquilo que Mateus fala. Nós temos reuniões mediúnicas na FEAC, terças e quintas. Terça-feira nós temos 5 reuniões mediúnicas acontecendo ao mesmo tempo, em salas diferentes, com coordenadores próprios, grupos de estudo. O pessoal chega 1 hora antes da reunião começar, tem um estudo em grupo para aclimatar, e depois, então, é que vem a reunião mediúnica. Na terça-feira nós temos 5. Na quinta-feira nós temos uma reunião de desobsessão e também de tratamento espiritual à distância. O pessoal costuma vir, tomar passe às 7 horas, depois a gente faz o passe, uma leitura do Vida Feliz, eles vão embora e nós fazemos o trabalho mediúnico. Assim, Mateus diz que isso é no plano físico. No plano espiritual, ele diz que funcionam todas as madrugadas de 6 a 8 reuniões mediúnicas em ambientes espirituais dentro da FEAC.
Uma sala é dirigida pelo Carapina, a outra sala é dirigida pelo seu Jair, a outra sala é dirigida pelo Alcides, e quem estava internado aqui na Ascons e a Heloísa é o Aurélio. As meninas foram lá fazer a visita, aí conversa vem, conversa vai, ele tacou uma cinceja. Ela falou, o senhor usa a cinceja? É, minha filha, eu sou de Astolfo Dutra, da Fazenda Paraopeba. Pronto. Aí virou uma entrevista. Você lembra do Aurélio? Lembro. Então, estava internado aqui. Quando lá chegamos, o irmão Vicente comandava os serviços com presteza e ordem. Além dos espíritos amigos que dirigenciavam as tarefas, alguns dos médiuns encarnados e assistentes, bem como o adversário espiritual da Raulinda, lembra? Aguardavam em silêncio. Você entrou aí o Aloísio. Hein? Aí o Aloísio. Ih, já avancei. Tá vendo? Ele deixou de ler a última frase dele e entrou na minha. Tá vendo? Então, deixa eu voltar lá em cima. Rumamos alegres para o novo compromisso e vencemos a distância facilmente. Senão vai dar briga de família aqui dentro. Para quem não sabe, o Aloysio é meu irmão, tá, gente? Ele é o mais velho, eu sou o caçula. Uhum. Esse rumamos alegres para o novo compromisso e vencemos a distância facilmente, para quem não entende, é volitação, tá? Não pegaram o Uber, não pegaram o carro. Vassoura do Harry Potter. Não, é volitação mesmo. Já são espíritos adiantados que têm facilidade de mudar de ambiente através da volitação. Então, de volitarem de onde estavam até onde eles queriam chegar, quando lá chegamos, o irmão Vicente comandava os serviços com presteza e ordem. Além dos espíritos amigos que diligenciavam as tarefas, alguns dos médiuns encarnados e assistentes, bem como o adversário espiritual de Raulinda, aguardavam em silêncio. A jovem, também parcialmente desdobrada, mantinha-se sob tensão, em expectativa, algo lúcida. No semblante, conturbado, notavam-se as marcas dos conflitos que a aturdiam. Então, nós saímos de uma festa de aniversário para uma reunião de desobsessão. É isso? Isso mesmo. Verônica. No mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, in the spiritual world. Nós temos que pensar nisso. Então, se existe reunião mediúnica aqui, tem lá. Se existe grupo de estudos aqui, tem lá. Lá não é a cópia daqui. Aqui é que é a cópia de lá. E festa de aniversário. Diferente das daqui, mas também tem lá. Não. Será que cantaram parabéns? Eu estava pensando. Enquanto houve a festa, eu só pensava em brigadeiro. Do lado de lá não tem brigadeiro. Olha que horror. E aí, quando terminou a reunião, e a Raulinda, retornou lá, em vez de manter o clima de otimismo do trabalho, voltaram aos pensamentos pessimistas e derrotistas. Isso aqui é um alerta para a gente, que muitas vezes a gente sai de uma reunião e a gente faz exatamente isso, não é só ela que faz isso não, né? Já sai dali, já começa, colocou o pé para fora da casa espírita, já começa a se conectar com os problemas que tinha deixado ali e perde um pouco desse equilíbrio que foi conquistado durante a reunião. Anteriormente diagnosticada com uma psicótica maníaco-depressiva por um psiquiatra e por outro identificada como histérica, ela aceitou essas duas hipóteses sem esforçar-se para dar um novo rumo à própria existência. Reconhecia que a frequência aos labores espíritas fazia-lhe um grande bem. No entanto, não conseguia a harmonia íntima que desejava. Apesar de crer nas manifestações espirituais, supunha que o fenômeno, por seu intermédio, era anímico, o que o levava a dúvidas atrozes, que é um processo também muito comum de acontecer com os médios, de dúvida se é mediúnico ou se é anímico, mas isso não pode ser um impedimento para a tarefa, né? É um trabalho de conscientização, de autoconhecimento, e que vai não desaparecer, mas diminuindo o teor anímico e aumentando o teor mediúnico. Lamentavelmente, ainda viceja entre as pessoas que acreditam na reencarnação,
conhecendo, portanto, a causalidade dos sofrimentos humanos, uma ideia equivocada quanto às próprias problemáticas. Parecem anelar pelas soluções de fora. E porque não chegam conforme gostariam, entregam-se ao desânimo ou às dúvidas, que é o caso dela aqui. Já está se entregando a essas dúvidas, né, a esse desânimo, por achar que a solução dos seus problemas são externos, tem que vir de fora. É um desafio. O nosso desconhecimento das realidades espirituais ainda é muito grande. Mesmo nós que estudamos espiritismo, estamos arranhando a casca do coco. Nossa Raulinda não era exceção. Esperava que o espiritismo lhe resolvesse o problema da saúde emocional e lhe brindasse um companheiro fiel, amoroso para sempre. Vamos orar por ela. Sonho este, aliás, acalentado por muitas pessoas do sexo feminino como do masculino, no sentido inverso, resolvendo-lhes a questão basilar da afetividade. Acercando-nos da moça, o doutor Carneiro de Campos comentou: sem dúvida, como decorrência de atitudes levianas no pretérito, nossa paciente apresenta algumas síndromes do fenômeno histérico, associado ao transtorno psicótico maníaco depressivo. Quer dizer, o rótulo que a medicina da Terra dá para as doenças, bursite, espondilite, sinusite, isso tem fundamento também nos diagnósticos psíquicos. Mas nós temos que ter cuidado, porque a medicina, nesse teor aí, com raríssimas exceções, a maioria dos psiquiatras está tratando olhando no exame de laboratorial, e está faltando lítio, está faltando isso, está faltando aquilo, fazendo as compensações químicas e esquecendo das realidades espirituais que não conhecem, não acreditam e tudo mais. O seu perseguidor foi-lhe vítima da insensatez moral que se imprimiu nas tessituras, nos tecidos sutis do perispírito, e que ora se manifesta como insatisfação, crises periódicas de contrações, paralgias e nevralgia uterina. Nevralgias são dores. O fenômeno fisiológico está intimamente ligado ao distúrbio psicológico, derivado da consciência de culpa. Essa bendita dessa culpa. Eu estou preparando um estudo sobre a culpa e estou preparando um espírito. Eu falei sobre o que, Verônica? Intolerância. Intolerância e tolerância, que são os dois lados da mesma moeda. Culpa e perdão. Se eu não me perdoo, enquanto eu me martirizo, e lá na Igreja Católica nós batíamos no peito e dizíamos: minha culpa, minha máxima culpa. E essa área aqui é a área do timo. O timo é a identidade. Quando eu falo minha culpa, eu multiplico aquilo. Esta impõe a autoflagelação e perturba as atividades nervosas normais, dando surgimento aos estados de desequilíbrio. Essa questão da culpa é muito... A gente trabalha com ela, principalmente para quem tem acesso ao plano espiritual. A gente vê pessoas passando por situações complicadas, mas ela traz essa culpa aberta do passado. E isso, os espíritos obsessores, eles têm uma facilidade muito grande. Espíritos, quando a gente fala espíritos obsessores, são irmãos nossos, que ainda estão num padrão de vingança, num padrão atrasado, mas que vão evoluir também. E eles aproveitam dessa culpa que a pessoa carrega. Reparem agora que já começa do ponto de vista médico, né? Os médicos sem conhecimento nenhum do que está acontecendo. Do ponto de vista médico, a opinião mais antiga a respeito da histeria pertence a Freud. Freud. Como recordamos... Freud, onde que eu tô Freud? É porque eu falo... Já que adianta falar tanto de homem, não sabe o nome do... Verônica, puxa a orelha dele como professora. Pardon, excusez-moi. Da histeria pertence a Freud. Como recordamos que a considerava como de referência às emoções sexuais que estão recalcadas no subconsciente desde a infância, procurando ressurgir, assim, dando lugar a satisfações substitutas das anormais impelidas pelo eu.
Charcot, por sua vez, estudou-a detidamente, chegando a conclusões hoje não aceitas por algumas escolas, após as observações de Babinski e outros que demonstraram ser a histeria o resultado de sugestões provocadas ou autossugestões, dominando tais fenômenos como o pitiatismo. Outros estudiosos ainda, como Dupré, afirmam que a histeria está muito vinculada à mitomania, enquanto os professores Janet e Claude asseveram que a mesma não passa de uma crise de nervos banal. Outros mais, como o doutor Tesvauerta, conferem-lhe uma base fisiológica. Vide capítulo 12 do livro Grilhões Partidos. Bom, aqui eles pegaram vários estudiosos que estudam essa questão, né, do lado material, espiritual, e dando uma aula aqui sobre todas essas situações que ela vem passando. O importante... Verônica, você sabe o que é mitomania? Boa pergunta. É a pessoa que fala mentira e acredita nas mentiras. Nossa. Eu acho que eu tenho um pouco disso. É a pessoa que fala... Lembra daquele princípio que diz uma mentira repetida muitas vezes vira verdade? Eu falo tantas vezes que eu já fui domador de cavalo bravo, e que eu puxo o freio, que eu bato com a tala, que eu faço não sei o quê, que eu acabo acreditando. Nunca montei num cavalo. Daqui a pouco eu me considero assim o melhor dos domadores de cavalo do Brasil. Por quê? Mitomania. Nós temos um trabalhador da FEAC que a filha dele se apaixonou por um jovem que se apaixonou por ela, e ele era mitomaníaco, só foram descobrir depois. E ele contava 1000 histórias que ele tinha, que ele fazia, acontecia, que a família dele possuía bens, nunca pagou uma pensão, sumiu. E quando foram atrás, a mãe dele disse, ele é diagnosticado com mitomania, tudo que ele falou é mentira. Que situação. Segue, Heloísa. O importante é verificarmos que todas as teorias abrem espaço para os conflitos que remontam à reencarnação, que os nobres cientistas não estudaram. Se o conflito histérico dorme no subconsciente desde a infância, no conceito do nosso amigo aí, Freud, por que o Freud sumiu da minha cabeça, hein? Seria de pensar-se na possibilidade... seria pensar-se na possibilidade da sua existência ao berço como herança do espiritismo para si mesmo. Na hipótese de ser uma sugestão transmitida ou autossugestão no conceito de Babinski, verificamos que essa sugestão procede do mundo espiritual da vítima do gravame sofrido. Perfeito. Na visão de Dupré, sendo a decorrência de uma organização mitômana, encontramos as reminiscências morais deficientes do caráter do enfermo, que procedem das experiências transatas. Por fim, ante os conceitos de Janet e Claude, tais crises nervosas são resultados dos conflitos da consciência culpada, a culpa aí de novo. E mesmo nos casos de Desauarte e outros que lhe conferem gênese fisiológica, o psiquismo é fator preponderante para a sua manifestação. Mais uma vez, o povo estudioso dos males terrenos, sem conhecimento espiritual, e aí cada um dando a sua opinião desse problema que ela carrega na atual reencarnação. O bondoso amigo silenciou por alguns segundos, enquanto olhou a paciente com um misto de ternura e de piedade, logo concluindo: seja qual for a causa detectada pelos cientistas da medicina,
não podemos dissociar o paciente da sua enfermidade. Concluímos que os fenômenos perturbadores da nossa irmã têm suas matrizes no perispírito, decorrentes da conduta irregular de ontem e de severa obsessão atual, conforme estudaremos. Nós que damos passes, eu trabalho numa casa espírita, numa roça, com macas. Então a pessoa passa por todo um trivial de palestras, de orações, e depois disso ela vem até que ela chega na nossa maca. E ela deita na maca, a gente cobre ela com um pano, e eu sempre tenho essa mania de perguntar, boa tarde, que a gente trabalha agora à tarde, aos domingos à tarde, e aí eu pergunto, meu irmão, o que te trouxe aqui? Então, nesse meio tempo, eu estou acompanhando ali o desenrolar do tratamento do lado material e acompanhando com a vidência o que está acontecendo no plano espiritual. A asepsia do local, porque são várias macas e a gente trata de várias pessoas ao mesmo tempo, e eu fico vendo a asepsia que eles criam em volta daquele paciente que está naquela maca, e chega, eu acho muito interessante que chegam esses trabalhadores do bem, e eles chegam com um planejamento espiritual. Vocês já pensaram quando os médicos da Terra forem atender um paciente na clínica deles, na consulta, e eles terem acesso ao prontuário espiritual. Acesso ao prontuário espiritual daquela pessoa que está na frente deles? O que essa pessoa aprontou no passado, com o mau ou bom uso de livre-arbítrio? Quais são as probabilidades dela ter sucesso na saúde ou não nessa atual reencarnação? O que ela traz? Eles não sabem nada, eles não entendem nada, né? E, infelizmente, nós nem vamos entrar aqui porque não é o âmbito do estudo, mas ainda tem o lado do próprio médico que está num ambiente conturbado. Hoje a gente vê muito nas notícias o médico, às vezes até passando medicamentos que nem fazem parte da necessidade do paciente, mas porque ele também está ganhando um dinheiro por fora, mas isso não vem ao caso. Mas vocês já pensaram, eu fico acompanhando ali o tratamento, eu mesmo vou fazer o mínimo naquele passe ali, né? Eu tenho todo o meu ritual de fala para agradar ao paciente o lado material dele. Quem vai fazer todo o trabalho em cima da pauta espiritual são os protetores espirituais que fazem a limpeza, visita a casa. Aí nós passamos anteriormente pelo aniversário da nossa irmã sem brigadeiro. Eu vejo os protetores fazendo as limpezas, energizando os alimentos da casa. Que coisa bonita! E quando eles vão na geladeira, quando eles vão nos mantimentos, energizam os medicamentos que o cidadão ou a cidadã está tomando, fazem as proteções nas entradas, mudam o ambiente do quarto, colocam medicamento nas camas. Vocês já pensaram o que o plano espiritual faz? Né? É aquela máxima de Jesus: pedi e obtereis, bateis e abrir-vos-á. Quem procura a casa espírita que eu frequento, pega uma poeira, suja o carro, domingo à tarde. Então, a pessoa pediu, bateu e abriu para ela todo esse trabalho de proteção do plano espiritual. Aqui eles não comentam nada, mas nós que trabalhamos em casas espirituais, tratamos disso com tanta naturalidade, e como tem muita gente aqui que não tem acesso a esse tipo de trabalho, é bom a gente narrar para aguçar a curiosidade e a pessoa procurar ler mais livros, se inteirar mais disso, usar a internet nessa parte. Tem muita coisa boa na internet sobre isso, viu, gente?
Aloysio, aqui em Juiz de Fora, felizmente, nós temos vários profissionais da área da psiquiatria que frequentam o centro espírita, tanto homens como mulheres, e fazem um trabalho diferenciado neste sentido. Eles não têm acesso ao prontuário espiritual da pessoa, né? Mas eles já sabem que o paciente na frente deles está num desequilíbrio psicótico, maníaco, depressivo, de toque, seja do que for, mas tem algo mais. E bom, de fora tem vários psiquiatras que já trabalham com essa visão, com essa percepção, né? E essa culpa aí que vem de outras reencarnações, eu aconselho quem quiser aprofundar o assunto a ler 2 livros de Hermínio Miranda. O livro que está sendo estudado na quinta-feira, que é, como é que chama lá, Diversidade dos Carismas, Hermínio Miranda. E um outro livro dele que chama Condomínio Espiritual. Esses 2 livros vão abrir a sua mente para saber que eu não sou o que você está vendo aqui na tela. Nem a Verônica, nem o Aloysio. Isso é uma manifestação nós somos biologicamente o resultado da genética dos nossos pais e avós, bisavós. Então, se eu tenho a pele branca, se eu tenho a pele negra, se eu tenho o olhinho puxado, se eu não tenho, isso é genética biológica. Mas, além disso, eu tenho a genética espiritual, que é o caldo, o resultado das minhas últimas 10, 20, 50 reencarnações. E esse acesso à academia de medicina não vai trabalhar, porque eles não acreditam na existência do espírito, não acreditam em nada disso. Então fica capenga. Mesmo assim, ajudam os pacientes, mesmo não tendo nenhum conhecimento das realidades espirituais, quando realmente são esculápios, quando realmente são médicos com todas as letras maiúsculas, fazem maravilha. Mas como diz a Aloysio, já pensou o dia que essa turma, lembra que com o seu Astolfo Olegário, você não chegou a trabalhar com o seu Astolfo Olegário não, né? Trabalhar não, mas eu ouvi palestra dele, eu lembro dele na varanda. Ele falava na reunião mediúnica. Já pensou o dia que o dirigente de uma reunião mediúnica for médium-vidente? O Matheus Fraga era. Matheus Fraga trabalhava e ele era médium-vidente, era médium de efeitos físicos, era médium de desdobramento. Tinha um conjunto de mediunidades expressivas. Verônica, roubei seu tempo, minha filha. Recupera aí, que senão a gente vira palestra aqui. Já estamos caminhando para o final. E ele diz, somente uma visão holística na área médica, que é concluindo isso tudo que a gente falou aqui, olhar o indivíduo não só com o corpo físico, mas corpo físico, corpo espiritual e o corpo físico como um todo também, examinando o enfermo como um ser global, espírito, perispírito e matéria, poderá ensejar-lhe uma terapia de profundidade, erradicando as causas preponderantes das enfermidades e dos transtornos de comportamento. O ser humano terá que ser estudado como um conjunto de vibrações que se apresentam sutis, semimateriais e físicas. A análise de uma parte da sua constituição, como matéria, ou como espírito, apenas será sempre incompleta. Graças à física quântica, à biologia molecular, à psicobiofísica e outras modernas ciências que estudam o ser integral, vão tombando as muralhas do materialismo que cede lugar ao espiritualismo. Diante do universo, desaparecem o observador e o observado, conforme a equívoca visão da física newtoniana, já que aquele que observa é observado por sua vez. Um não está lá e outro cá. Todos fazem parte do mesmo conjunto, porque um somente passa a existir para o outro quando é percebido, e por sua vez também percebendo. Muito bom. Pouco a pouco, luz, entendimento novo da realidade. E as concepções antigas de venerandas doutrinas espiritualistas de épocas recuadas são trazidas à atualidade, sendo aceitas sob modernas denominações. Por isso que ele faz um histórico desses nomes aí do passado, né, e essa ponte com as modernas ciências de hoje. Então, aquilo lá atrás, mesmo que hoje seja ultrapassado, mas foi o primeiro passo para se chegar naquilo que a gente tem.
Então, alguém tem que começar alguma coisa, alguma pesquisa, avançando isso, e a partir que a tecnologia, o conhecimento vai se aprimorando, vai melhorando, vai se aprimorando também essas ciências e novas começam a surgir. Porque fosse chegado o momento da assistência espiritual programada, quer dizer, a reunião em si, que vai começar, não pude apresentar algumas interrogações, que o Filomeno sempre tem, ao sábio instrutor, silenciando-as até oportunidade própria. Semana que vem, nós vamos aprofundar ainda mais. E aí teremos a colaboração do nosso companheiro Alain, não é isso, Verônica? Isso mesmo, isso mesmo. Semana que vem. Hoje é dia 4, então vai ser dia 11. E vamos tratar do caso Raulinda, que é o próximo capítulo. O capítulo 12 vai falar para nós. Nós estamos aqui no capítulo 12, que é o Ensinamentos Preciosos. O próximo capítulo é o caso Raulinda. E também nós vamos ver por que essa ligação dela com esse espírito e tudo mais. Observa só como que o Filomeno trabalha. Nós acreditávamos de início, quem estava lendo o livro pela primeira vez, que ele ia falar só do médium Davi. Não. O mundo espiritual, não é, o Filomeno não está sozinho. Se nós aqui estamos seguindo Filomena como nosso guia nessa viagem, o Filomeno também está amparado, seja pelo Petitinga, pelo mentor ou pela mentora espiritual dele. É uma cadeia de degraus, onde o de cima influencia o de baixo, de maneira nobre. Então, outro dia uma pessoa me perguntou assim, o Emmanuel era o obsessor do Chico, né? Eu digo não. Obsessor é um espírito, uma mente que influencia outra mente com finalidades negativas. O Emmanuel era um guardião do Chico, amigo dele, pai dele de há 2000 anos, quando ele era Flávia, e que está puxando ele para cima. O Chico já tem o patamar de evolução dele, mas precisa de alguém superior a ele para o orientador é sempre num nível de conhecimentos, se for na academia, de titulação, de um grau acima de evolução moral do que o tutelado. O tutor é aquele que orienta, aquele que ocupa. O que é um tutor? É um pai espiritual, é um amigo, é um benfeitor. Capítulo de hoje dá um seminário. Começa numa festa de aniversário e termina dentro de uma sessão mediúnica de desdobramento do passado, desdobramento de personalidades, e a Raulinda e esse espírito não estão ligados numa encarnação, não é só na última encarnação, não. Como diria Dorico Paraguaçu, no patrás-mente deles tem muita coisa. Já pensou no seu, Verônica? Já pensou no seu, Aloysio? Ó, um dedo apontando para vocês e 3 apontando. Já pensou no meu? Eu quero a minha mãe, Dona Lourdes, mas não adianta. Ela não vai me pegar no colo mais de jeito nenhum. Qual que é a recomendação? Reler o capítulo 12, pelo menos uma vez. Porque agora você teve a colaboração nossa despretensiosa de interpretação. E ler o capítulo 13. Que nós vamos mergulhar na Raulinda pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Aí sim, aí nós vamos ter elementos para avançar. Falcone, e o Davi? Foi abandonado? Não, daqui a pouco está de volta, Hermes e Filho. Daqui a pouco está de volta. De volta. Mais alguma consideração sobre o capítulo, Verônica, Aloysio? Mais alguma coisa para tricotar aí? Não, é só pensar que todos nós estamos na mesma situação, né? Não tem... ontem eu faço hemodiálise em Cataguases e chegou uma colega nossa que faz hemodiálise com a gente na parte da manhã, são 2 turnos, de manhã e à tarde. Ela não foi de manhã e foi à tarde.
E aí ela é muito animada, uma negra muito animada, ela que faz a festa com todo mundo, ela bate papo, ri, alegre, jovem, toda tá no auge, né? Cheia de planos, quando tem o pessoal vai para a praia para jantar, inclusive ela está na propaganda do ônibus de doe órgãos, e ela chegou lá e toda o cara veio, eles são transportados por carros da prefeitura, e ela chegou numa situação miserável, parada, dele segurando ela pelo braço. E quando eu fui lá perguntar, Priscila, você tá bem? O que houve? Você não veio de manhã? A Priscila estava rolando com a boca assim, tipo uma paralisia facial. Aí eu olhei para ela, os amigos já vieram falar assim: põe a mão nela, é a última vez que você tá pondo a mão nesse corpo, nesse fractal. Aí eu pus a mão nela e falei: não, você vai ficar boa. E despedi dela, olhei para ela, dentro do olho dela, era a última vez que eu estava vendo a Priscila. Vim para Astolfo Dutra e de tarde já está no grupo que a Priscila faleceu, jovem. Aí o pessoal agora ela vai ser enterrada agora às 11 horas da manhã. E o grupo do pessoal, coitada, tão cheia de planos, tão isso, tão aquilo, interromperam a reencarnação da nossa amiga Priscila, né? E eu dei uma de Chico, falei, você vai ficar boa, do lado de lá. Então, isso que aconteceu com a Priscila, os processos dela, todos nós estamos envolvidos. Chega no calçadão aí, em Juiz de Fora, e vê essa quantidade de gente passando com bolsas, com malas, com cada um com a sua tripulação. Cada um é um ser milenar, cada um tem anjo guardião, cada um tem espírito de luz, cada um tem obsessor, cada um está com seus problemas do passado, e a gente fica nessa coisa, né, de só procurar a casa espírita quando acontece a dor, o sofrimento, a obsessão, a cirurgia, e nós temos que estar ligados nessa situação 24 horas por dia. A casa da nossa amiga lá, será que a nossa casa está preparada para receber trabalhadores do bem durante uma noite de sono, de repouso? Será que nós deixamos o ambiente propício para isso? Não querendo nos colocar aqui na condição de anjos, de espíritos iluminados, mas é normal, né? Então, fica aí o lembrete. A gente faz um estudo, a gente dá a leitura, dá o boa noite, tchau, acabou. Porque para nós é tão normal, a gente trabalha com isso 24 horas por dia, tanto o Armandinho, quanto eu, quanto acredito a Verônica também, por mais que a gente tenha a nossa... Verônica faz palestra quase todo dia, meu filho. E eu tenho escritório de advocacia, bancário e tudo mais, então é um corre-corre o dia inteiro atendendo gente, salvando gente, mas tem o lado espiritual que está 24 horas no ar. Comigo não acontece não. Não acontece não? Meu guia é forte, meu guia é forte. Então essas situações aí da Raolinda, que vai ser estudado no próximo capítulo, se você não está passando por isso, já passou ou pode vir a passar. Daí o recado. Já falei tudo que tinha de falar e a minha despedida já está no ar. Tchau para vocês. Muito bem. Como sempre tem acontecido, o poeta anônimo mandou-nos algumas contribuições. E na reunião de quinta-feira, os espíritos estão fazendo estripulias com a gente no campo da poesia. Olha só. Então, capítulo 12, Trilhas da Libertação. Vamos às quadrinhas. No lar de luz e carinho, Ernestina faz morada, onde o evangelho é caminho e a caridade é estrada. Solteira, mas nunca só, ama e serve sem cansar.
leva amparo ao irmão em dó, sempre pronta a confortar. No culto simples do lar, a paz vem fazer presença, mentores vêm inspirar, com doçura e reverência. No seu aniversário bendito, flores brilham sem rumor. É festa dos dois planos distintos, celebrando o seu amor. Bezerra chega sorrindo, em vibração de bondade, traz prece que vai fluindo, cheia de luz e humildade. A vida é prova severa, com tropeços e tentações, mas quem vigia e persevera, domina as próprias paixões. Entre bênçãos e aprendizados, a serva segue fiel, 50 anos bem trilhados, sob a guarda do céu. Após o momento de graça, voltam todos ao dever, pois a missão nunca passa e o bem não pode esperar ser. Raulinda sofre em conflito, entre dúvidas e aflição, busca amparo no infinito e cura para o coração. Diz o sábio instrutor, só cura quem se liberta. O ser é corpo e é amor, é luz, perispírito e alma aberta. E para o encerramento, ainda nos enviou mais 3 quadrinhas. Que sigamos nessa trilha, sempre firmes no aprender, pois a luz que hoje brilha nos convida a renascer. Jovens, estudem sem pressa, o Espiritismo é clarim. Quem busca compreender cresce e encontra um rumo sem fim. Na doutrina do Senhor, cada passo seja um servidor. Na doutrina do Senhor, cada passo é evolução. Que cada um seja um servidor de paz e renovação. Ao fechar essa jornada, guardemos no coração, servir é trilha abençoada e amor é libertação. Que a bênção nos acompanhe no trabalho e na emoção, e que hoje cada jovem sinta a força da oração. Ficam aí, para as nossas reflexões, essa participação. Aí, coroa tudo aquilo que foi comentado pela Verônica, pelo Aloísio, por mim, e acima de tudo pelo Manuel Filomeno de Miranda, que é o nosso repórter do além, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Onde estiverem, gratidão. Verônica, o Aloísio já se despachou, suas palavras finais. Agradecendo mais uma vez a presença dos internautas que nos acompanham, que nos dão o feedback desse trabalho, isso nos ajuda, nos impulsiona a continuar. E contamos com vocês aí na próxima semana para a gente aprofundar no caso da Raulinda e ver aí se a gente se identifica com ela na nossa vida também. Muito bem. O bem é o destino de quem serve e crê. Nós agradecemos a sua presença, querido internauta. Você é a pessoa mais importante deste projeto. E somente você pode nos ajudar a chegar a um número cada vez maior de pessoas. Leia o capítulo anterior pelo menos uma vez e o próximo capítulo pelo menos 3 vezes. Lápis na mão, anotando, riscando, colocando interrogação, para que assim você possa aproveitar o nosso próximo culto do Evangelho no Lar, o nosso próximo encontro do Manuel Filomeno de Miranda, e lembre-se dos 3 Cs. Curte, que é dar o joinha. Compartilha, tem uma setinha embaixo. Manda para outras pessoas que você sabe que se interessam pelo tema e deixa o seu comentário aqui embaixo. Assim procedendo, o algoritmo da plataforma vai entender que o conteúdo é pertinente e vai oferecer para um maior número de pessoas. Além de seguir o youtube.com/feacnet, siga o meu YouTube pessoal, youtube.com/Falcone Espiritismo, e tudo que você assistir lá também, CCC.
Siga o Instagram da FEAC, FEACnet. Siga o meu Instagram, Falcone Armando, @FalconeArmando, onde você, dentre outros fatores, terá acesso ao programa Saúde é o que Interessa. Lembre-se de, se possível, colaborar com pelo menos uma cesta de Natal para ajudar as nossas famílias carentes, certo? E assim, então, procedendo, já que o Aloísio não fez a leitura inicial, porque perdeu lá a página do Pensamento e Vida, vou pedir ele para fazer. Sabedoria. Minutos. O que eu falei? Pensamento e Vida. Olha onde que eu fui. No Minutos de Sabedoria, é sinal que eu estou precisando de reler esse livro. Vamos pedir que ele faça a prece final, agradecendo por todos nós. Pedimos proteção também para o Chaves, para a Jussara e para toda a equipe de trabalhadores espirituais, para o seu lar internauta e as suas tarefas no bem. Como já foi mencionado, é a hora de abrirmos as nossas mentes para um contato com a espiritualidade maior. E nesse momento, possamos ser assistidos, beneficiados nas nossas necessidades materiais, espirituais e morais. Que os nossos anjos guardiões sejam atentos, nos intuindo para que possamos fazer cada vez melhor e bom uso do nosso livre-arbítrio, nos amando, nos perdoando e na certeza de que dias melhores virão. Muito obrigado, Senhor, e que muitas boas oportunidades, como deste estudo, possam estar sempre presentes na nossa vida. E assim seja. E assim seja. A todos, muito obrigado pela presença, pelo carinho, que as bênçãos de Jesus continuem a nos fortalecer para avançarmos e vencermos a nós mesmos. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.